eu não recebi. Depois eu vou passar, porque eu não passei para ninguém ainda. Eu fechei os questionários, mas eu não fiz a porcentagem, porque aí eu que vou ter que fazer a porcentagem em cima dos acertos de vocês. Tá? Tá bom? Tá Por bom. isso que eu não enviei ainda, porque eu não fiz esse somatório ainda, tá? Mas eu vou fazer e passo para vocês. Se hoje, até 5 horas, eu conseguir enviar, eu envio hoje. Caso contrário, amanhã cedo eu estou enviando já, tá bom? Mas se alguém tem mais alguma pergunta? Ana Laura acabou de entrar. Seja bem-vinda, Ana Laura. Tia, uma pergunta. Pode falar. Eu acho que não tem nada a ver, mas é de... Ó, vou falar, pode? Pode. Pode Tá. dizer. Quando a estrela, a luz, ela para de brilhar, ela morre, não morre. Ela morre, ela cai, e se ela cair, pra onde ela vai? Então, uma estrela ela pode cair em vários lugares, sabe? Não necessariamente é na Terra em si. Ela pode ser solta, parece que Não, tia, se ela cair lá no meio do universo, essas coisas assim, pra onde ela vai? Tipo, tem um fundo, assim, que o universo tem um fundo, ou ela fica caindo até... Tem uma parte do universo que depois eu trago para você essa explicação mais exata. A parte que nós conhecemos e tem uma parte que ainda é em estudo, mas não se conhece, onde fala o buraco negro da Terra, sabe? Então, essa parte, ninguém foi até lá. Pelo contrário, tem relatos científicos de cientistas que tentam calcular e entender esse pedaço do espaço, entendeu? Então, o que se sabe é que ela não fica caindo, 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 caindo. Ou ela se eclode no próprio espaço, entendeu? Cai e explode no próprio espaço. Ou elas vão cair como meteoros em algum lugar, tá? Da superfície terrestre, até já aconteceu relatos disso já. Mas no espaço existe uma parte chamada de buraco negro do espaço, que o homem ainda não conseguiu calcular e com exatidão. Inclusive, tia, parece que mandaram um negócio de luz bem forte, só que aí não voltou. Tipo, nem tiveram sinal da luz. Quando passou por lá, não tiveram nem sinal da luz. Então, isso aí são partes em que ainda é em estudo, mas não se sabe, quando vai, até onde se dá, entendeu? Tem um filme muito interessante, chama-se A Teoria de Tudo. Qual, tia? A Teoria de Tudo. Conta uma história de um cientista, Stephen Hawking. Inclusive, ele morreu recentemente. Ele é um dos cientistas que tenta estudar, ele é um físico, e ele tenta calcular, por exemplo, o tempo no espaço e determinar como que ser dado o tempo. É bem legal, se você quiser assistir depois, trata um pouquinho dessa questão do espaço e tudo, tá? É bem interessante. Então fica aí uma dica de um filme para vocês assistirem depois, tá? Vou pesquisar mais coisas sobre isso, que esse é um assunto que eu também gosto. Depois eu te mando alguma coisa que eu encontrar de interessante, tá? Então, vamos lá? Ontem eu tava deitada, tipo, eu pensei nisso. Eu falei, interessante. Eu fico, de vez em quando dá essas loucuras, e tipo, eu fico imaginando essas coisas assim, meio estranhas. Ah, é? Não, mas é bem interessante mesmo. São coisas assim, para quem gosta de estudar um pouquinho de ciência e tudo, é uma coisa boa a se estudar, sabe? Deixa eu arrumar aqui minha tela. É uma coisa boa de se estudar, assim, de ver o que acontece. É bem interessante mesmo. Vocês estão vendo a minha tela, né? Todo mundo? Então, vamos Sim. lá. Revolução Francesa, página 46, tá? Página 46. Meninos, ó, esperem, fiquem comigo até o final da aula, tá bom? Não saiam antes. Às vezes eu tenho uns recados para dar e que eu vou lembrar
assim que eu estou encerrando o conteúdo. Então, vocês estão saindo muito antes, vão ficar sem as minhas instruções. Semana passada isso aconteceu com o 8º ano. Eu dei instruções só para 4 alunos. O restante não estava mais na aula. Então, eu vou repetir, tá? Por favor, não saiam, fica até o final, tá bom? Então, vamos lá. Revolução Francesa, ela aconteceu... Lembra que a gente está estudando Revolução Industrial? Relembrando que a Revolução Industrial, até agora a gente viu 2 processos, né? O primeiro processo é que foi a mudança do campo para as cidades e o aparecimento de indústrias, de fábricas. A primeira Revolução Industrial se iniciou com a fábrica têxtil. A segunda Revolução Industrial surgiu, então, o automóvel, né? E aí a gente tem um destaque com o Ford, não é isso? Lembram disso, né? Só que vocês perguntam para vocês, as 2 primeiras revoluções industriais, elas estavam no domínio de quem? Quem detinha o poder nas 2 primeiras revoluções industriais? Quem era? Ativem o microfone de vocês e respondam para mim. Preciso ouvir. Quem detinha o poder nas 2 primeiras revoluções Tia, você industriais? podia repetir pra mim, por favor? Que aqui em casa tá muito difícil. O povo não para de falar, caramba. Quem, nas 2 revoluções industriais, qual país, vou falar melhor, né? Vou reformular minha pergunta. Qual foi o país que tinha o domínio nas 2 primeiras revoluções industriais? A Inglaterra? A Inglaterra, né? Então, a Inglaterra era o país que detinha esse domínio. Que até que foi lá que começou, não foi? Foi lá que começou, isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Lembra da última aula que tivemos? O que houve para a Inglaterra perder um pouco desse controle? Que surgiram microempresas e foram se expandindo. Aí a Inglaterra perdeu um pouco o controle e passou meio que para pro outro país. Quer ver? Vocês lembram que aconteceu 2 crises? Até o século XIX, a Inglaterra era a maior potência industrial. Aí ela passou por um processo de crise. Vocês lembram o que foi? Isso mesmo, ali você está indo no rumo certo. Mas teve as consequências da Revolução Industrial. Quais foram as consequências? Para a gente poder entrar nesse assunto da Revolução Francesa. E como teve os outros produtos as pequenas empresas que tinham muito, que eram muitas, foram perdendo o controle, foram à falência. Ou seja, só ficaram as grandes, que eram minoria, e foram expandidas para os outros países. Isso mesmo. Mas aí teve um fator bem importante que fez com que esse processo evoluísse para outros países e deixasse de estar nas mãos da Inglaterra. Você lembra qual foi? Pergunto para a Alice, que está conversando comigo, e para todos os outros também. Na verdade, quem mais conversa nessas aulas é Mirella e Alice, né? Digam. Se eles aumentaram, os outros países aumentaram os impostos lá? Não. Isso aqui tá lá na página 44 do livro de vocês. Vai falar das consequências da Revolução Industrial. Isso aconteceu pelo fato da produção em larga escala. Então, o que aconteceu? A produção foi tanta, que faltou clientes o suficiente para comprar, né? Então, o capital ficou cada vez mais concentrado nas mãos de uma minoria, né? Então, como você falou, os grandes proprietários é que detinham a maior parte do poder. As máquinas se tornaram as protagonistas desse processo revolucionário. E aí a gente percebeu aí que todo esse avanço de desenvolvimento industrial... Aumentou o lixo. Porque quando você mais fabrica, mais aqueles pedaços de plástico, essas coisas você tem aí para você jogar fora, vira lixo. Claro. E aí o que a crítica que a Inglaterra enfrentou é que, além de produzir bastante lixo e tudo,
ela pensou só na produção e não pensou nos clientes que comprariam dela. Por isso, então, ela teve uma queda. Com isso, a Revolução ela se estendeu para outros países da Europa e aqui a gente inicia com a Revolução Francesa. Ficou claro essa parte? Sim. Acenam para mim aí, quem não está respondendo nada, manda nem que seja um joinha para mim ter certeza que vocês estão compreendendo. Então vamos lá. A Revolução Francesa aconteceu no ano de 1789 até o ano de 1799, né? Isso aqui representou um marco na transição, né, da contemporaneidade, que seria o quê? A mudança que teve estamental no governo francês nessa parte, tá? E o livro ele traz da seguinte forma essa parte de Revolução Francesa. Vamos acompanhar comigo? Podem desativar os microfones de vocês agora, para a gente só minimizar um pouco dos barulhos, né? E aí a gente continua aqui junto e depois, quando eu perguntar, vocês ativam de novo, tá bom? Então, o livro de vocês vai tratar que a Revolução não foi um momento linear, realmente não foi. Vocês sabem o que é um momento linear? Aconteceu tudo no mesmo nível, tudo na mesma época, começou na Inglaterra e se estendeu para outros países? Não, não foi assim. E por isso, então, ela não foi um movimento linear e nem homogêneo. O que quer dizer isso? Não foi um movimento junto, em conjunto, pelo contrário. Só a Inglaterra tinha o poder nas mãos e estendia para os outros países à sua volta. Enquanto que os outros países não participaram desse processo de revolução industrial. Pelo contrário, eles eram apenas consumidores. Mas, teve uma sucessão de acontecimentos, né, que envolveu toda a sociedade francesa. Isso resultou no declínio do absolutismo francês e na organização da sociedade de ordens ou sociedade estamental. O que seria sociedade estamental? Pode marcar isso aqui. É aquela que se refere a estamentos, ou seja, grupos sociais bem definidos. Sociedade estamental nada mais é que grupos sociais muito bem definidos. Vocês sabem que o absolutismo era uma medida de governo monárquico que o poder detinha somente na mão do rei, né? Vocês lembram disso? Então, olha só. Esse daqui era os que tinham mais direito? Tipo, eram os que tinham mais dinheiro, assim, mais ou menos, o que mandava lá? Não, a parte da questão do domínio de dinheiro está lá na Inglaterra. Aqui na França, a gente está falando ainda da parte de domínio absolutista, não democrático, tá? Governo absolutista, não democrático, ou seja, governo monárquico e não democrático, tá bom? Aqui ainda, os franceses ainda tinham como governante um único rei, que no caso foi o Luís XIV, tá? Então, o que acontece, Luís? Eu estou te ouvindo. E você travou a sua tela, não precisa disso, só desativa seu som, tá? Tá tudo bem por aí? Não, derrubou um refrigerante aqui em cima do negócio, meu Deus do céu. Vixe. Então, olha só. O absolutismo francês, então, ele teve seu grande auge com Luís XIV, então, era o rei que governava ele. Ele era conhecido como Rei do Sol. Então, ele modernizou a economia, todo o setor militar, todas as estruturas feudais na época, como a servidão, a manutenção de privilégios, o clero, a nobreza. Aí vocês me perguntam, tia, a gente já não estudou aquela parte que o iluminismo conseguiu uma grande conquista? Sim. Mas para falar da Revolução Industrial Francesa, eu tenho que voltar ao assunto do governo absolutista, tá? Tá bom? Todos compreendem isso? Né? Então, vamos lá. Então, o rei Luís XIV, ele foi aquele rei que foi o primeiro a tirar o domínio da igreja, né, da sociedade. Ele foi o primeiro a instituir um Estado, tá bom? E ele foi, assim, um rei que organizou tudo na França, tudo.
Então, assim, ele organizou um reino de, como que eu posso dizer, um reino de divisão de setores, coordenador. Então, assim, ele não governava sozinho, mas todas as principais decisões deveriam vir até ele, então ele decidir, tá bom? Então, olha só, o terceiro estado, por exemplo, que ele fez, a estrutura dele era a seguinte, né? Manutenção dos privilégios do clero e da nobreza, isso nunca mudou em nenhum dos governantes, nenhum dos reis, né, que governavam. Já o terceiro estado era aquele formado por trabalhadores, camponeses e comerciantes, que eram responsáveis pela força do trabalho e pelo pagamento de impostos. Então, assim, não mudou nada na questão da posição de cada um, mas a questão de organização, sim. Então, o Estado francês, os custos para manter o Estado francês, ele era muito grande. Então, para começar, o rei Luís XIV, ele gostava de coisas muito luxuosas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o palácio dele. O palácio dele hoje é um monumento histórico, gigantesco, sabe? Dêem uma olhada lá depois. Eu acho que sim, né, tia? Porque, tipo, se não fosse um monumento histórico, ia ser meio estranho ter um palácio no meio do nada lá. Não, eu falo assim, histórico, assim, que eu quero dizer, não é só de titularidade de histórico, não. É para vocês pesquisarem, para vocês verem questão de luxuosidade, tá? Muito... sim, antigamente os palácios eram lindos e, tipo, o quintal deles dava a minha casa em dobro. Dobro não, tipo, quatro. Para você ter ideia, o Jardim do Luís XIV é quase assim, é uma coisa grandiosa, sabe? Uma cidade pequena, ele ocupa um tamanho de uma cidade assim pequena, não uma capital em si, mas uma cidade sim, entendeu? Uma coisa muito sim, eles tinham muito dinheiro, ou seja, eles mandavam naquilo, eles pegavam a maior propriedade, eles podiam colocar terras em terras, era deles mesmo. Então, aí depois isso mesmo, depois você dá uma olhada lá para você ver, é muito interessante, tá? Muito lindo também. Então, aí aqui, ó, vai falar como que ocorreu a Revolução Francesa. Quais são os motivos que ocasionaram para que a Revolução Francesa acontecesse? Justamente isso aqui, ó. A burguesia francesa, ela estava insatisfeita com os rumos políticos e econômicos do país. Então, a França se tornou o centro do pensamento iluminista, tá vendo? Para a gente falar da Revolução, a gente tem que voltar no assunto que já estudamos, né? Então, que foram os burgueses que não estavam felizes pelo rei, aí eles apoiaram o iluminismo. Foi aí que começou, não foi? Isso mesmo, foi assim que aconteceu. Então, as discussões, né, sobre as formas de organização política, defesa de igualdade civil e jurídica, eram tudo que os iluministas eles serviam como referência, né? Tudo que eles queriam que acontecesse na sociedade. E foi por eles que aconteceu esse processo revolucionário. Então, a influência deles não significou só uma uniformidade de pensamento de revolucionários, mas foi marcada pela participação dos grupos com pretensões políticas distintas. Então, o que pode-se dizer? Nem todos os iluministas eles tinham a mesma ideia. Eles eram organizados por pessoas com ideias até diferentes, mas todos tinham o mesmo propósito: mudar a forma de governo, tá bom? Então, os ideais dessa revolução se espalhou por toda a Europa e pelo mundo. Então, começou na França, né? Então, agora a gente vai entrar lá como que se iniciou. Primeiro, a França antes da Revolução, é necessário a gente fazer esse processo. Depois a gente entender como que foi a França depois da Revolução Francesa. Tudo bem para vocês? Estão acompanhando junto comigo? Então, vamos lá. Voltando no século XIII, a França era governada pelo rei Luís XIV nesses anos de 1754 a 1793, tá? Vamos entender como que era a vida dele. Por que a gente vai estudar a vida dele? Porque se a gente não entender como que era o principal rei absolutista que governou a França, a gente não vai entender como que foi o processo. E também para a gente compreender o modo de vista dele, né? O que ele pensava sobre as leis. Sim, isso mesmo. Tá? Então, por isso a gente vai fazer esse retrocesso, tá?
Parece até que a gente está voltando no conteúdo. Na França, especificadamente, sim. Mas é bom para a gente relembrar, tá bom? Então, olha só. Ele era casado com a princesa austríaca, que era a Maria Antonieta, tá bom? A popularidade da família real, ela não era alta, ela era uma popularidade baixa. A maior parte da população vivia na miséria, né, em contraste com o luxo ostentado pela coroa. Tudo isso é o que gerou descontentamento, tá bom? Podem marcar essas partes aí. São partes interessantes de vocês marcarem. Embora o resumo está todo aqui nessa parte aqui, ó. Então, os estamentos, que era a organização do Estado, né? Elevava a desigualdade da sociedade francesa, tá bom? Então, esse gráfico aí vai mostrar como que era a situação da população francesa no século XIII. Então, desde a década de 1780, a gente tem em torno de 24 bilhões, 370 mil pessoas, né? Na França, nessa década de 1780. E olha como que ela era organizada. Então, o primeiro estado era o clero, era composto por 20 mil pessoas. Quem era o primeiro estado? Era todo o rei, né? O rei, familiares, príncipes, todos eles. 20 mil pessoas. Aí vem Ou seja, como estado. sempre, o povo é sempre os que não tem nada, mais ou menos, igual todos. Que tem o clero, a nobreza, são os que mandam lá. Isso mesmo. A nobreza já era composta para a gente entender melhor aquela classe média, sabe? Sim, que não é milionária, mas também não deixa de ter dinheiro, de ser rica. Não sou milionária, não é a classe milionária, mas ainda tem dinheiro, né? Era a nobreza. Quem era a nobreza? A nobreza era aqueles que conseguiram comprar suas próprias terras, era aqueles que conseguiam participar do regime de monarquia por ter comprado ou por ter herdado herança, tá bom? 350 mil pessoas, tá? Aqui entra banqueiros também, entra nessa classe, tá bom? Agora, o terceiro estado era as 24 milhões de pessoas, seriam quem? Todos os comerciantes, todos os camponeses, todos esses aí. Esses aqui era o terceiro estado, ou seja, um pouco, tá bom? E aqui, ó, aqui vai falar, cerca de 20 milhões de pessoas viviam no campo. Grande parte não possuía terra ou era pequeno proprietário. O uso de técnicas agrícolas ultrapassadas e o crescimento da população levou à escassez de alimentos e milhões de franceses morreram de fome. A situação das pessoas que viviam no campo não era fácil. Então, eles pagavam uma série de tributos para a coroa francesa, taxas para os nobres, obrigações religiosas, como o dízimo, sobrava pouco para o sustento das famílias. A situação se agravava pelas más colheitas nos anos que antecederam a Revolução. Invernos rigorosos prejudicaram a produção agrícola, acentuando as tensões no campo e espalhando fome e miséria. A irregularidade da produção também afetava o abastecimento de matérias-primas para o setor manufatureiro. Então, aqui resume bem o que o terceiro estado estava vivendo. Era uma situação fácil, oitavo ano? Era fácil? Não. Né? A pessoa estava vivendo com pouco dinheiro, com fome, miséria. Morrendo de fome. O inverno era extenso, então não auxiliava na agricultura, tá? Então, enquanto os outros estavam lá mamando lá no rei. Isso, enquanto a nobreza e o clero vivia do luxo, né? Até mesmo da luxúria até. Então, eles tinham tudo isso nas mãos. Mas por quê? Porque era sustentado pelo terceiro estado, pelo povo. Então, começam-se aqui os conflitos comerciais durante o reinado de Luís XV. Então, provocou então uma retração de mercado externo. O que seria? Começa então a gerar para a coroa gastos que ela então não estava preparada e nem esperando que acontecesse. Que é um processo que chama-se de retração.
Retração nada mais é que diminuir, ou seja, encolher, ou seja, todo aquele, o que quer dizer isso? Todo aquele luxo que a coroa vivia, ostentada pelo povo, agora não pode ser mais vivido. Agora ela tem que encolher, diminuir os seus gastos, escolher com o que gastar, tá? E aqui entra, então, a Guerra dos 7 Anos, tá? E uma política desastrosa do monarca Luís XV. Então, foi durante essa guerra que os países inimigos, liderados pela Inglaterra, disputou o domínio marítimo, tá? Comercial, territórios coloniais, como, por exemplo, na América do Norte, na África e na Ásia. Então, os franceses eles perderam a guerra, gastou muito dinheiro com tropas, né? E outros continentes para manter a guerra. E aí, Luís XVI, ele assume o trono no ano de 1774 e nomeou para ministro de Finanças Turgot, do ano de 1727 a 1781, tá? E aqui entra um adepto de ideias fisiocratas. O que quer dizer isso, né? Era um conjunto de ideias econômicas que visava principalmente a terra como fonte de riqueza do país, tá? Então, aqui entra então uma nova oportunidade de tentar resolver o problema da coroa. Então, ele era muito audacioso, então ele fazia projetos, ele tentava incluir mudanças em todo o sistema fiscal, ele pretendia acabar com algumas regalias da nobreza, tá? Como, por exemplo, estendendo a cobrança de impostos para todos os grupos sociais. Vocês lembram que inicialmente somente o povo do terceiro estado pagava os impostos, nobreza não pagava. Agora todos são obrigados a pagar, tá? E com isso, como ele era muito revolucionário, ele foi demitido no ano de 1776. Porque ele estava obrigando quem não era habituado a pagar imposto a pagar imposto. Então, ele tem aqui um sucessor, que é um ministro banqueiro, Jack Snaker, que esteve na posição de 1732 a 1804. Ele, então, teve o mesmo destino. Ele também foi demitido, né? Depois que ele propôs cobrança geral de impostos, ou seja, cobrança de impostos para todo mundo, porque toda a França estava em uma crise financeira. E aí o rei Luís XVI, ele apoia os Estados Unidos na Guerra da Independência contra a Inglaterra. Lembrem vocês que nesse período aqui, a Inglaterra já estava no seu processo de revolução industrial. Então, a Inglaterra já era um país com a mentalidade mais aberta para conseguir capital e dinheiro. França ainda estava no regime absolutista, tá bom? Compreenderam? Todo mundo compreendeu o raciocínio? Sim. Sim? Então, meninos, olha, para essa semana eu vou deixar essa atividade para vocês, ó. Parada obrigatória, questão 13, 14 e 15, da página 48, tá? Professora, Ah, eu tenho uma dúvida. A senhora passou a página 45? 45 de história? Sim. Não, passei. Passou, tio. Passei. Até coloquei ela na correção que eu mandei no grupo. Passei ela. Semana passada. Eu já fiz a página 45. Vocês viram que eu já mandei a correção dela também? Sim. Eu esqueci de mandar para a senhora. Posso mandar hoje? Pode sim. Meninos, aí ó, a gente entra então até a aula de até agora, a gente entrou no assunto de como era a França antes da Revolução Industrial e quais os componentes que levaram à Revolução. Semana que vem a gente vai então falar da convocação de Assembleia dos Estados Gerais, tá? E agora esperem aí que eu vou falar com vocês um pouquinho. Então, quem não me mandou a tarefa pode mandar, sem nenhum problema, tá? Meninos, só relembrando daquilo que eu já tinha conversado com as meninas na nossa aula, né? Semana passada. Eu já enviei as correções da semana passada ontem,
e enviei também da semana anterior, que eu não tinha passado. Então, ficou combinado que toda semana eu vou ficar enviando para vocês as correções das atividades da semana na sexta-feira. Para isso, assim, a gente fecha a semana, tá? Para isso, eu quero que vocês enviem para mim as atividades, para mim, de preferência até sexta, tá? Porque na sexta mesmo eu vou postar as correções. Mirela, como você não fez, não tinha feito porque não se lembrou, manda para mim hoje que eu tô aceitando, tá? Tá bom, vou mandar. E alguma pergunta? Anotado também. Aí eu vou mandar hoje, tá? Então manda. Então fica combinado assim. Toda sexta-feira. Eu fico esquecendo de mandar, tia. Eu vou mandar. Manda. Então manda aí porque eu preciso anotar. Toda sexta-feira eu vou encaminhar para vocês as correções feitas das atividades da semana. Que aí a gente já teve aula de ciência, história e geografia. Então na sexta eu vou enviar. Até quando vocês podem me mandar as atividades também? As atividades vocês podem me enviar até na sexta, porque é na sexta que eu vou estar enviando as correções, tá bom? Alguma pergunta? Não? Era isso que eu queria falar para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Amanhã de manhã eu posto a porcentagem de vocês. Ou eu falo para vocês na aula, posso falar na aula, não preciso nem me postar. Eu falo para vocês na aula de ciências qual é a porcentagem de cada um na atividade de sondagem, tá bom? Tá? Eu falo para vocês é melhor. Então tá, meninos. Qualquer dúvida eu estou à disposição, só me mandar mensagem, tá? Que eu respondo. Mandem para mim as atividades no e-mail. Vocês me pediram para reencaminhar o e-mail para vocês novamente. Semana passada mesmo eu encaminhei. Eu mandei no grupo lá de atividades o meu e-mail novamente, tá? Tentem me mandar por e-mail, que para mim é melhor para organizar, até mesmo fica registrado lá o nome de vocês que encaminham as tarefas, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem. No demais, é só isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá todo mundo tranquilo? Pergunta nenhuma? Então, tchau, meninos. A gente se encontra então amanhã na aula de ciências, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.